Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 21, e nós vamos ler estes 4 primeiros versículos. Vamos começar no versículo 1. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Nós acabamos de ler uma passagem que aconteceu no tempo de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, e diz que Jesus estava a olhar para aquilo que as pessoas lançavam na arca do tesouro. E não estava em causa o valor que as pessoas estavam a deitar, estava em causa da forma e a atitude que as pessoas lançavam naquela arca as suas ofertas. E Jesus salienta aqui 2 tipos de pessoas. Uns que eram ricos, que realmente lançaram muito dinheiro na arca do tesouro, e ele salientou também, falou também de uma pobre viúva que lançou 2 pequenas moedas. E Jesus, ele é Deus, ele conhece os corações das pessoas, e ele sabia que aqueles homens que eram ricos e que realmente tinham lançado muito naquela arca, eles estavam a deitar as sobras, estavam a pôr na arca aquilo que eles já não precisavam. Mas houve uma mulher, uma senhora, que era viúva, e diz que ela deitou na arca do tesouro todo o seu sustento. Então, ela teve fé em Deus, ela teve fé na palavra de Deus, e ela confiou que se, ao deitar todo o seu sustento, que Deus também era poderoso para a sustentar o resto dos seus dias. E diz o último versículo: porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então Deus olhou, neste caso Jesus Cristo olhou para aquelas ofertas, e ele olhou para o coração daqueles que semeavam na arca do tesouro. E ele deu muita importância à confiança que aquela pobre viúva teve na palavra de Deus. Nesta noite nós vamos lançar também. Nós também temos uma arca, e nós vamos lançar as nossas ofertas e os nossos dízimos. E cada um de nós vai deitar aquilo que propôs no seu coração. Vai semear aquilo que propôs no seu coração. E nesta noite não está aqui ninguém a ver o quanto nós vamos dar, quanto é que vamos dar. Mas está aqui Deus que vê o nosso coração. E Ele sabe se nós estamos a dar uma oferta com gratidão, uma oferta com alegria no nosso coração, ou se estamos a pôr alguma coisa que para nós não tem importância ou que para nós não nos vai fazer falta, e por isso vamos lançar ali dentro daquela arca. Deus está aqui e Ele vai avaliar os nossos corações, a atitude dos nossos corações e a forma como nós vamos semear a nossa oferta. Então, nós temos que semear a nossa oferta com fé na palavra de Deus. Nós temos que semear na casa de Deus com gratidão por tudo aquilo que Deus já nos deu. Na verdade, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, foi Deus que nos deu. Então, não nos vai custar nada deitar na arca do tesouro uma oferta que, para nós, ela tenha algum valor, que para nós ela tenha alguma importância, e que não seja uma sobra ou que seja alguma coisa que não nos faça falta. Amém? Então, nesta noite, nós vamos preparar a nossa oferta com alegria no nosso coração, e os irmãos que vão trazer os dízimos, trazem também, juntamente com a vossa oferta, porque depois nós vamos orar. Amém? Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim como se um homem
Só eu vou orar e os irmãos concordam comigo. Vamos levantar as nossas mãos em direção a esta arca e eu vou orar. Pai, nesta noite nós estamos na tua casa e nós nos reunimos neste lugar em nome de Jesus Cristo. Pai, nesta noite trouxemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, com gratidão no nosso coração, Senhor. Sabendo que tu olhas realmente para o nosso coração e tu estás a ver qual é a atitude do nosso coração. Por isso, Senhor, nesta noite, com alegria, com fé na tua palavra, Senhor, nós semeamos as nossas ofertas, nós semeamos os nossos dízimos e te agradecemos, Pai, porque abrirás as janelas do céu e derramarás sobre nós a tua bênção. Uma bênção tal, Senhor, que dela nos advém a maior abastança. Obrigado também, Senhor, porque esta casa de oração tem todas as necessidades supridas pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, nesta noite e neste dia, nesta hora, ore, Senhor, que todos os que vão ouvir esta mensagem possam ser fortalecidos segundo a força da tua glória, em toda a paciência e longanimidade, Senhor, e também que todos possam receber a tua palavra com alegria, com gozo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela sempre nos traz bênção ao nosso coração, à nossa alma e edificação. Ora ainda, Senhor, que a tua palavra seja entendida por todos quantos vão ouvi-la neste dia e também em outra ocasião, em outro lugar, onde quer que seja, Senhor. Que a tua palavra seja revelada a cada um, segundo a necessidade de cada um. E aquilo, Senhor, que eu não conseguir expor ao teu povo, aos ouvintes, Pai, que o teu Espírito Santo, ele revele segundo a necessidade de cada um, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus e hoje o tema da nossa mensagem é acerca dos magoados. O significado do magoado é um ferido, um machucado, é um alguém que foi ofendido, alguém que está melindrado, é alguém que foi contristado, até dolorido, e está lastimoso, está a lastimar a situação, a ofensa que lhe fizeram. Então essa pessoa, ela está num estado, ela recebeu um ferimento, que é igual a uma dor, e a pessoa está dorida. No sentido figurativo, estar triste, está a sofrer, a pessoa está machucada e a pessoa não está a passar bem. O significado do ofendido, daquele que recebeu essa ofensa, é melindrado. Ele está melindrado. Está lá no seu coração alguma coisa que não está bem. Há ali qualquer coisa que não está normal. E o significado melindrado é ressentido. E o ressentimento é algo que fica, pode ficar um mês, pode ficar uma semana, pode ficar uma hora, pode ficar, sei lá, uns minutos. Mas a pessoa, na verdade, está ressentida. Então, nesta noite, ou neste dia, eu quero ensinar primeiro quais são os direitos dos magoados. Os magoados também têm direitos ou não? Se eles estão magoados. Então, primeiro vamos ver quais são os direitos dos magoados. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5 e versículo 54. É no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 5 e versículo 54. Mateus capítulo 5, versículo 44, é do Novo Testamento e é na página 9. Então, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem,
Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Já uma vez eu procurei uma nossa irmã, que tem uma atividade na igreja, como é que nós conseguimos amar o inimigo? Ainda se recorda? Sim. Como é que é? É não fazer nada contra ele, não falar, não agir. Então, dificilmente, nós conseguimos amar uma pessoa que nos esteja a fazer mal. É que nem Jesus Cristo, pendurado na cruz, ele amou que ele estava a fazer mal. Jesus nem diz que perdoou àquelas pessoas que estavam a fazer mal. Jesus orou ao Pai para que lhe perdoasse. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer que Jesus estava mesmo magoado. Jesus não estava nada a sentir-se bem, a estar a ser zombado, machucado, vexado, blasfemado, a estar a ser torturado, a colocarem uma coroa de espinhos, a terem-lhe batido com um chicote, a terem-lhe dado umas punhadas, a cuspirem-lhe para o rosto, baterem-lhe com uma cana na cabeça, darem-lhe uma esponja com vinagre. Uma pessoa que está nas condições destas, devia estar mesmo magoada. Jesus estava magoado. Jesus estava ofendido com estas pessoas. E então ele orou a Deus Pai para que perdoasse estas pessoas. Bem, os magoados têm direitos. Os magoados têm o direito de não perdoar. Se a pessoa que é magoada, ela, como é que isso explicar? Se uma pessoa foi magoada e quem a magoou não pede perdão ao magoado, o magoado tem direito de não perdoar. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Eu simplesmente estou a expor. Se uma pessoa magoou a outra e a outra que o magoou não pediu perdão ao ofendido, o ofendido tem direito de ficar magoado. E tem o direito de não perdoar aquela pessoa. Nós vamos ver hoje e vamos aprender coisas que às vezes não se ensinam, mas que temos que aprendê-las e falar a Bíblia como ela é. A palavra de Deus quer dizer exatamente aquilo que ela quer dizer. Eu sei que há pessoas que me vão ouvir, se calhar até alguns líderes religiosos, se calhar alguns pastores, se calhar alguns bispos, profetas, doutores, evangelistas. Bem, pode ter um cargo eclesiástico que tiver, mas você não pode contrariar a palavra de Deus. E eu estou a falar a palavra de Deus, e vou expor a palavra de Deus, e vou falar os versículos da Bíblia que atestam aquilo que eu estou a dizer. Um magoado tem direito a ficar magoado. Um magoado tem direito a não perdoar. Se a pessoa que o ofendeu não pedir perdão. Não tem direito a pedir perdão se aquilo que você disse é verdade. Se você disse uma verdade, você não tem que pedir perdão a ninguém. Ou tem? Se nós dizemos uma verdade e se alguém ficou ofendido, nós não temos que pedir perdão à pessoa. Porque se nós lhe formos pedir perdão, nós estamos a assumir a culpa que aquilo que nós dissemos àquela pessoa, na verdade, é errado. Então vamos lá reconhecer o nosso erro e vamos pedir perdão. Mas se a gente falou a verdade é verdade. Não temos que pedir perdão. Está falada, está dita. Não tem que pedir perdão quando você está a falar a verdade. E também não tem que perdoar se a pessoa que o ofendeu não lhe pedir perdão. Isto é muito esquisito. Eu sei que há muita gente hoje que vai, se calhar, fazer uma pausa e pensar, mas o que é que este homem está a ensinar? Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 17. Isto vai ser muito bom para as pessoas que andam magoadas, para as pessoas que estão ofendidas, para as pessoas que andam abatidas. Vai ser um bálsamo para o seu coração, para a sua alma. Mas, certamente que nós também depois vamos ver, mas há umas coisas à frente que o magoado tem que fazer. Mas, na verdade, se ele está magoado e a pessoa que o magoou não lhe pediu perdão, ele não tem nada que perdoar. Essa liberdade dá-nos a palavra de Deus. Lucas capítulo 17 e versículo 3. Olhai por vós mesmos e,
Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, vai falar com ele. Diz-lhe o que é que se passa. Olha, não concordei, não gostei daquilo que me disseste. E, vírgula, se ele se arrepender, se ele, o teu irmão, a pessoa em causa, que te magoou, se arrepender, perdoa-lhe. E eu pergunto agora, olhem para mim. Então, e se ele não se arrepender? Foi Jesus que disse isto. Esta palavra é um discurso de Jesus Cristo. Jesus disse, se o teu irmão te ofender, tu estás magoado, vais falar com ele, vais dizer, olha, não gostei daquilo que me disseste, não gostei daquilo que fizeste. Tu erraste. E a pessoa não reconhece, não pede perdão, e nós não perdoamos a pessoa. Temos o direito. Ela ofendeu-nos. Eu torno a repetir que Jesus Cristo pediu ao Pai para perdoar aquela gente que o estava a fazer mal. E se a pessoa que o ofendeu não se arrepender? Você não lhe perdoa simplesmente. Corta o relacionamento com essa pessoa. Todas as vezes que nos pedirem perdão, nós temos que perdoar. Mais à frente diz a Bíblia, e se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes? Jesus até disse, olha, até 70 vezes 7. Quer dizer, todas as vezes que a pessoa vier ter connosco e nos pedir perdão, que nós estamos ofendidos, nós temos a obrigação de perdoar. Mas se a pessoa não nos pedir perdão, nós não temos que perdoar. É isso que a Bíblia ensina. Agora, eu quero dizer o seguinte, como é que Deus age consigo? Deus só é misericordioso para quem confessa os seus pecados. E se os não confessar, admitir e deixar, Deus não é misericordioso para com essa pessoa. Eu torno a repetir, Deus só é misericordioso para com quem confessa os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. E se o não confessar, não admitir diante de Deus, Deus não é misericordioso para com essa pessoa. Abram em Provérbios capítulo 28 e versículo 13. Da Bíblia Sagrada, mais ou menos no meio da Bíblia, a seguir ao livro de Salmos, Provérbios capítulo 28 e versículo 13, página 13. Página 661. Provérbios capítulo 28 e versículo 13, página 661. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, e se ele não confessar e não deixar? Não alcança misericórdia. O que confessa e deixa, alcança. Deus só é misericordioso para quem reconhece os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, e as confessa e deixa. Então Deus é misericordioso com essa pessoa. É o que diz a Bíblia. Mas se a pessoa não reconhecer as suas falhas e os seus erros e não confessar essas falhas diante de Deus, Deus não é misericordioso para com essas pessoas. É o que diz aqui a palavra de Deus. Quando alguém deixa Deus e não quer mais servi-lo, o que é que acha que Deus vai fazer com essa pessoa? Quando alguém vai à igreja, entrega a vida a Jesus Cristo, é um cristão, pode até ter uma atividade na igreja ou não, mas a pessoa decide abandonar o reino de Deus, abandonar as coisas de Deus. O que é que Deus, o que é que você acha que Deus vai fazer com essa pessoa? Deus vai perdoar se ela lhe pedir perdão? Sem ela lhe pedir perdão? A Bíblia diz, aquele que deixa os seus erros e confessa, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Mas uma pessoa volta às costas a Deus, peca e não pede perdão, Deus vai perdoar. Então estava toda a gente perdoada no mundo. Ninguém precisava de mais salvação, nem de Jesus Cristo. Jesus perdoava todos os erros, estava toda a gente salva. Deus vai perdoar a essa pessoa sem ela pedir perdão? Claro que não. Deus vai ajudar essa pessoa se ela não quer ajuda? Claro que não. Deus vai guiar essa pessoa se ela não quer ser guiada? Não. Deus vai protegê-la sem ela querer ser protegida? Não. Deus vai abençoar essa pessoa se ela não quer a bênção? Não. Deus vai salvá-la se ela não quer ser salva? Não. Deus vai dar-lhe vida se ela rejeita a vida, a fonte da vida, que é Jesus Cristo? Deus vai libertá-la se ela rejeita a libertação?
Deus vai ajudar a sua família se a sua família e ela não quer nada com Deus? Deus vai curar as suas enfermidades se a pessoa rejeita as curas de Deus? Deus vai libertá-la se ela quer continuar a ser oprimida? Deus vai dar-lhe paz se ela quer continuar na confusão? Deus vai lhe dar vida eterna se ela não quer entregar a sua vida a Jesus, nem quer servi-lo, nem quer nada com Ele? Deus vai abençoar a sua vida financeira se ela não é fiel a Deus, não traz os seus dízimos, nem as ofertas, nem ofertas alçadas para a casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus? Claro que não vai. Deus não vai abençoar uma pessoa destas. Deus vai dar-lhe graça diante dos homens para que tenha favor e encontre emprego. Quando tem um emprego, ela não é fiel a Deus, nem se lembra de Deus? Não. Então, Deus não é misericordioso com uma pessoa quando ela não está de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu quero dizer que há péssimos defeitos das pessoas em relação à Bíblia. E hoje eu quero explicar isto, porque eu tenho ouvido e visto muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus. E ouvido pessoas ensinar a palavra de Deus que não é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus tem que ser ensinada como ela está. E há pessoas que têm péssimos defeitos em relação à palavra de Deus, à Bíblia. João capítulo 1, versículo 9. Deve ser 1 de João capítulo 1, versículo 9. É na página 269. 1 de João capítulo 1 e versículo 19. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora vamos fazer ao contrário. E se não confessarmos os nossos pecados, Deus não é fiel. Ou é? Deus é fiel. Nunca muda a fidelidade dele. Ele tanto é fiel para perdoar os pecados, como é fiel para não perdoar os pecados a quem não confessa. Se confessares os teus pecados, então Deus, Ele é fiel para perdoar os pecados. Mas se não confessares, se não admitires os teus erros, Deus não é fiel para abençoar essa pessoa. Não é fiel, não é o termo. Deus não vai ajudar essa pessoa, não lhe vai perdoar, porque ela não confessou os seus pecados, não admitiu os seus erros. Então, as pessoas acham que Deus tem que, como que um dever de ajudar toda a gente, perdoar toda a gente, ser bonzinho para toda a gente. Eu vou tornar a repetir esta frase. As pessoas acham que Deus tem como que um dever de ajudar toda a gente, perdoar toda a gente, ser bonzinho para toda a gente. Que pensamento mais desonesto e hipócrita. Esta é uma expressão difícil de ouvir, mas tem que ser dita. As mesmas pessoas que acham que Deus tem que ser bonzinho para todos, não são elas próprias bonzinhas para o seu semelhante. Como têm estas pessoas a ousadia de, diante de um Deus santo, justo, poderoso e misericordioso, exigir tais coisas. Reflita sobre o que acabou de ouvir. Como é que alguém pode exigir que Deus seja bom quando a pessoa, ela própria, é má? Quando a pessoa não reconhece os seus erros, quando a pessoa nem sequer pede perdão a Deus, quando a pessoa nem liga nenhuma a Deus, quando a pessoa até nem reconhece Deus. Alguns até dizem que Deus não existe. Os pais gostam dos seus filhos, mas não estão sempre de acordo com o que eles fazem. Quando os filhos enveredam em caminhos esquisitos, que até aos olhos da sociedade são reprováveis, certamente os pais não estão de acordo. O nosso Deus é igual. Se um filho dele está a enveredar por caminhos esquisitos, não está a praticar a sua palavra, não é fiel a ele, ou abandona a sua casa, abandona o seu reino, não quer mais servi-lo, claro está que Deus não vai aprovar essa situação. Então, os magoados, se ficou magoado com alguém, se alguém o prejudicou, se alguém agiu erradamente para consigo de propósito, você tem o direito de ficar magoado com essa pessoa. Mas não tem o direito de ficar magoado com Deus. É que as pessoas fazem assim: alguém na igreja me magoou, então eu já não vou mais à igreja. Quem é a igreja? Alguém na igreja me tratou mal,
Então eu já não vou mais fazer serviço, não mais fazer nada na casa de Deus. Estou magoado com o que é o meu líder. Quem é a igreja? É de Deus. Então os magoados têm direito de ficar ofendidos com quem o magoou, mas não têm o direito de ficar ofendidos com Deus. Não têm. Porque Deus não pode estar envolvido nessas questões pessoais, nessas ofensas, que às vezes nem têm significância, outras vezes têm. Pode ser que até tenha sido por causa das coisas do reino de Deus que a situação surgiu. Mas Deus não é responsável por essa situação. Então, Deus, o seu reino, tem que ficar à parte dessas questões. Os magoados, Deus sempre dá uma oportunidade de os servirem. Aos magoados, àqueles que ficam magoados, àqueles que ficam ofendidos, Deus sempre dá uma oportunidade de eles servirem a Deus na mesma. Se fomos magoados em algum lugar, mesmo que fosse numa igreja, Deus cria oportunidades para que o sirvamos em outro lugar. Não podemos é ficar magoados com as pessoas e com Deus. Não podemos. Deus não é interveniente nessas questões. A minha experiência pessoal é, sem sombra de dúvida, já fui dezenas de vezes ofendido, prejudicado, maltratado, injustiçado, roubado, aclamado de todo o tipo de calúnias, por aqueles que se dizem fazer parte do reino de Deus. Os principais, os líderes, os religiosos. Não foi o mundo que me maltratou, me prejudicou, me ofendeu, me roubou ou caluniou. Foram alguns que se dizem servos de Deus. Sabe o que eu fiz? Fiquei magoado com essas pessoas. Fiquei magoadíssimo, pois claro, fiquei ofendido. Eu não perdoei essas pessoas, porque não me pediram perdão até hoje. Mas também não fiquei amarrado a elas. Verdade absoluta. Eu não perdoei uma pessoa que foi à minha casa, com o meu filho lá dentro, mandado pela igreja, e com líderes da igreja, pastores e presbíteros, assaltar a minha porta, partir a minha porta. Eu não perdoei essa pessoa. Porque não me pediu perdão. Claro que fiquei magoado. Claro que fiquei ofendido. Não puder, tinha que ficar ofendido e magoado. Mas não fiquei agarrado a essas pessoas. É diferente. Amém, irmãos? Eu podia dar aqui exemplos, falar dos nomes, sem medo nenhum. Nem que fosse para a justiça. Essas pessoas iriam perder. Não é próprio, nem é justo um servo de Deus falar essas coisas. Mas querem expor a palavra de Deus, tal qual ela deve ser exposta. Para que as pessoas que estão magoadas, elas sintam que têm o direito de estar magoadas. E as pessoas que estão magoadas, sintam que alguém gosta delas, mas não têm o direito de ficar magoado com Deus. Isso não. Deixe estas pessoas, como a Bíblia nos vai ensinar, e siga em frente com Jesus Cristo. Simplesmente me desliguei da comunhão com essas pessoas, decidi servir a Deus, que nunca me prejudicou, nem tinha nada a ver com a situação. Quando alguém me magoou, me ofendeu, me maltratou, me roubou, simplesmente eu me desliguei dessas pessoas. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, que está sempre do lado da justiça, a quem toda a gente um dia vai ter que dar contas, Ele vai julgar. Não cabe a mim julgar essas pessoas. Mas tenho o direito de ficar magoado e de não perdoar, se a pessoa não me pedir perdão. Agora eu quero dizer o seguinte, quanto maior for a dívida, maior será o valor a pagar. É ou não? Quanto maior é a dívida, maior é o valor que a pessoa vai ter que pagar. Então a Bíblia diz que cada um receberá segundo a sua obra. Quer dizer que não vale a pena uma pessoa ser má, andar a prejudicar o próximo, porque esse valor vai ser caro. Não vale a pena uma pessoa ser uma pessoa que cria problemas a toda a gente, que ofende toda a gente, que é malcriada, que trata toda a gente mal, que prejudica o seu próximo, porque isso vai ter um valor a pagar. Quanto mais coisas más fizer,
mais vai ter que pagar. Deus diz que cada um receberá segundo a sua obra. Também serve para o oposto. Quanto mais bem nós fizermos, quanto mais benfeitores nós formos, quanto melhor nós formos no reino de Deus, quanto mais nós formos ajudadores, benévolos, pessoas misericordiosas, bondosas, também mais nós vamos ter louvor, também mais nós vamos ter graça diante de Deus e dos homens. Então não vale a pena nós entrarmos em questões que não trazem grande benefício. Embora tenhamos o direito, nós temos que seguir em frente com Jesus Cristo. Abram no Salmo 28, mais ou menos no meio da Bíblia, capítulo 28, versículo 4. Quando eu percebi isto, eu estava a estudar a Bíblia e Deus, claro, foi só o Espírito Santo que podia iluminar a minha mente, porque a gente às vezes lê e não vê nada. Como é que eu podia perceber que uma pessoa que me tinha magoado e que há anos que eu me lembro da pessoa, dos erros dela, da maldade que ela me fez, e se não foram poucas, foram tantas, eu até me custa falar nisto porque fico um bocadinho irritado. E agora, eu não tinha direito de ficar magoado com essa pessoa. Tinha. Porque se a mágoa estava no meu coração, tinha direito de ficar magoado. Jesus Cristo ficou magoado até quando se mostrou diante dos apóstolos, estavam reunidos lá no cenáculo, diz que ele mostrou as mãos e os pés e o local onde tinha sido cravado as suas mãos. Foi ou não foi? E diz que não estava lá um dos discípulos. E quando Jesus, os discípulos, olha, estivemos com Jesus, e ele apareceu, esteve lá junto connosco, o outro disse, não, eu não acredito, se eu não puser lá o meu dedo, as minhas mãos, lá no lugar onde ele foi cravado, e no seu lado, de modo nenhum eu acreditarei, eu crerei. E Jesus ficou contentíssimo com aquilo que ele disse. Foi isso, Sérgio? Jesus ficou? Não, claro. O que é que Jesus lhe disse depois quando o encontrou? Disse que creu porque pôs a mão, mas bem-aventurados aqueles que creem sem ver. Disse-lhe antes, não sejas Incrédulo? Não sejas incrédulo, mas crente. Acha que Jesus estava contente com uma pessoa que disse que Jesus Cristo não aparecia, não tinha ressuscitado? Jesus que foi à cruz morrer por ele. Jesus que tinha dado o seu sangue, que sofreu os escárnios todos, as ofensas todas, tudo o que era de pior que existia, Jesus sofreu. Pendurado na cruz. E agora Jesus vai a um dos discípulos, dos seus seguidores, vai dizer que ele não ressuscitou, nem esteve na cruz. É a mesma coisa que um filho não reconhecer o que o pai fez por ele. Pior, que Jesus Cristo morreu. Ora, Jesus ficou magoadíssimo com ele. Só que Jesus utilizou uma linguagem que nós às vezes podemos utilizar. Jesus disse, não sejas incrédulo. Se fôssemos nós, utilizaríamos outros termos portugueses. Não sejas incrédulo, mas crente. Põe aqui o teu dedo. Jesus, eu estou a ver Jesus a gritar para ele e dizer, põe aqui o teu dedo, põe aqui a tua mão no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Jesus estava magoado com ele. Jesus tinha direito de estar magoado com ele, estar ofendido com ele. Nós temos direito de ficar magoados, nós temos direito de ficar ofendidos. Não temos direito de ficar magoados com Deus, nem ofendidos com ele, nem abandoná-lo, nem abandonar o seu reino, nem deixar servir a Deus. Porque Deus não pode ser interveniente nas nossas questões. Então, Salmos capítulo 28, versículo 4 diz, retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhe conforme a obra das suas mãos e envie-lhes a sua recompensa. Quer dizer que estas pessoas fizeram coisas erradas. Diz que vão receber conforme as suas obras, conforme a sua malícia, conforme os seus esforços, conforme aquilo que fizeram com as suas mãos. Diz que eles vão receber a recompensa, o castigo. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Os magoados têm direito de ficar magoados, têm direito de não perdoar, têm direito de ficar ofendidos. Deus é o Senhor, Ele vai julgar.
Mas nós não temos direito de ficar zangados com Deus. Então não podemos ficar agarrados lá à mágoa. Já assisti pessoalmente a situações de graves injustiças. Não concordei com elas e fui punido pelos homens, mas liberto por Deus. Torno a repetir, já assisti pessoalmente a situações de graves injustiças. Não concordei com elas e fui punido pelos homens, mas liberto por Deus. Então eu digo assim, prefiro ser punido pelos homens, não sendo verdade as suas acusações, do que ser punido por Deus sendo verdade. Eu torno a dizer, eu prefiro ser punido pelos homens, não sendo verdade o que eles dizem, nas suas acusações, do que ser punido por Deus sendo verdade. Para que não restem dúvidas diante de todos os presentes e dos que me vão ouvir, digo, não se deixe ficar amarrado ao passado. Se Cristo o libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tem realmente a certeza que tem razão no seu assunto, fique magoado à vontade. Eu torno a repetir, fique magoado à vontade. Não fale mais com essas pessoas, não frequente mais os sítios onde elas estão ou vão. Elas vão ser sempre desonestas para consigo. Perante si, elas dizem uma coisa, por trás de si vão dizer outra. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 16, versículo 17. Não é costume um servo de Deus, um líder, ensinar tais coisas. Pois, mas é que os magoados também precisam de auxílio. Os magoados também precisam de ajuda. Os magoados também precisam de proteção. Os magoados também precisam de apoio. E é esse apoio que eu estou a dar aos magoados. Embora lhe diga que a mágoa não leva a pessoa a lado nenhum. Mas tem esse direito. Não vamos ficar amarrados à mágoa, mas vamos em frente com Jesus Cristo. A mágoa não é impedimento para nós servirmos a Deus. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. Versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Quer dizer, se há um grupo de pessoas, se há uns líderes que só pregam uma parte da palavra de Deus, a Bíblia diz para nós desviarmos deles. Não darmos crédito a essas pessoas. A Bíblia tem que ser ensinada do livro de Gênesis ao Apocalipse, ao último livro do Apocalipse, capítulo 22. A Bíblia tem que ser toda ensinada. Para que nós, os servos do Senhor, ganhemos raízes fortes em Jesus Cristo. E quando vier o vento, nós não caiamos. Podemos abanar. Quando uma pessoa está magoada, ela está ofendida, ela perde a fé. Ela fica desanimada, ela fica sem vontade de servir a Deus, sem vontade de vir à igreja. Mas se ela souber estas coisas, ela vai conseguir ultrapassar essa situação e vai continuar a servir a Deus, porque esse é o desejo de Deus, é a vontade de Deus para a vida dessas pessoas. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Uma pessoa que lhe faz mal, o que é que você acha que está no coração dessa pessoa? Uma pessoa que está a prejudicar, está a fazer-lhe mal. Um vizinho seu, um amigo, um colega de trabalho, um familiar, sei lá. Uma pessoa, um colega de trabalho, como eu repeti. Se lhe está a fazer mal, o que é que está no coração dessa pessoa? É a maldade. Então, quem é o pai dessa pessoa? Quem é o incentivador da maldade? É o diabo. Marcos capítulo 7, versículo 6. Um bocadinho para trás. Eu já uma vez arranquei uma página da Bíblia para exemplificar, porque na altura em que eu estava a ensinar, estava numa igreja em que algumas pessoas, a maioria era praticantes da palavra de Deus.
Mas havia uma outra pessoa que não tinha entendido a Bíblia, então ela achava que aquela palavra de Deus, daquela página, não era para se praticar. E um dia eu disse assim, bem, se estas pessoas, elas entendem que a Bíblia, a palavra de Deus, daquela página não é para praticar, então não faz sentido ter lá a página na Bíblia. E eu, como não tinha liberdade para arrancar a página na Bíblia delas, eu arranquei a página na minha Bíblia, na minha própria Bíblia, como se fosse a Bíblia delas. Para explicar que a Bíblia quer dizer exatamente aquilo que ela quer dizer. Eu não posso pôr estes versículos que vos estou a ler neste dia de parte. São a palavra de Deus. Não fui eu que os escrevi, estão cá escritos. Foram buscados de propósito para este fim, para esta mensagem. Para que os magoados sintam que tem alguém que os apoie. Para que os magoados sintam que também têm os seus direitos. Simplesmente, os magoados não podem ficar amarrados à mágoa. Devem continuar a servir a Deus. Até que a mágoa acaba por esmorecer, embora nunca se esqueça. Então Marcos capítulo 7 diz, e versículo 6. Marcos 7, 6. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, quando uma pessoa lhe está a fazer mal, ele é um líder da igreja, tenha ele o cargo eclesiástico que tiver, ele está a fazer-lhe mal de propósito, a prejudicá-lo, a castigá-lo. Se você tem uma atividade na igreja, se calhar, e ele agora embirrou consigo, ou você fez uma coisa menos bem, e ele toca de o castigar. Quem lhe deu a liberdade de o castigar? Quem lhe deu essa liberdade? E Deus está a dizer, na verdade, essas pessoas honram a Deus com a boca, mas o seu coração está longe dele. Pode ser que tenha sido o caso consigo. Pode ser que alguém tenha magoado o seu coração. Pode ser que tenha acontecido isso consigo. Mas também a Bíblia diz que você tem que conhecer a palavra de Deus. É normal que isso aconteça dentro de uma igreja, até no meio cristão, até nas instituições religiosas, isso acontece. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era um tipo de pessoas, um grupo de pessoas, que na verdade eles até iam à igreja. Na verdade eles até levantavam as mãos para o céu. Na verdade eles até oravam a Deus. Mas o coração deles, o verdadeiro coração que devia estar com Deus, não estava longe de Deus, estava em tudo menos em Deus. Eles estavam a dizer palavras bonitas a Deus. Te amo, Senhor, como tu não há. Eu te amo com o amor de Jesus Cristo. Eu perdoo 70 vezes 7. Etc, etc. Mas o coração deles não estava genuíno. E é isso que Deus nos quer dizer nesta noite. Aos irmãos que estão magoados. Não fique magoado. Afaste destas pessoas, ou melhor, se está magoado, fique magoado. Mas afaste dessas pessoas, dos ambientes onde elas estão, do sítio que elas frequentam, onde elas podem estar, para que você deixe de ver essas pessoas e você se sinta feliz, sinta bem. E sirva a Deus onde Deus quiser que você o vá servir. Quem mandou matar Jesus Cristo? Os da igreja, os principais, os sacerdotes. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Eu há pouco disse que as pessoas que o magoaram, que o ofenderam, elas nunca vão estar consigo. Nunca. Elas hoje estão a dizer bem de si, mas logo mais elas deixam de estar a bem dizer de si. Quando estiverem longe de si, elas vão estar a falar de si, nas suas costas, mal de si. Eu há bocadinho estava a dizer à minha esposa que li um texto em que um senhor tinha a fotografia dele e dizia assim, detesto. Como é que era? Detesto injustiças. Pois aquele homem foi dos homens que mais injustiças cometeu contra mim. E eu escrevi alguma coisa lá para baixo. É muito me admira. Como é possível uma pessoa, a mais injusta de todas, fez mal a toda a gente, tratou mal a toda a gente, prejudicou mal a toda a gente,
Fez com que alguns abandonassem o ministério. Está a dizer que detesta injustiças. Isso é impressionante. Eu tenho o direito de ficar magoado com aquela pessoa. Ela não me disse na minha cara. Se ela me dissesse na minha cara, eu abria os olhos para ele e dizia-lhe: você ainda continua a ser um hipócrita e nunca se reconciliou com Deus. Nem ao menos se arrepende dos seus pecados. Isto é grave. Como é possível uma pessoa destas dizer uma coisa destas? Detesta injustiças quando ele é o maior injusto. Foi o maior injusto, continua a ser o maior injusto. Uma pessoa em que não se pode confiar um bocadinho. Mas ele fala em nome de Deus. Usa uma Bíblia e tudo. Capítulo 23, versículo 7. Por isso é que eu vou ler este versículo. Porque, como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Mas o seu coração não está contigo. Não fique parado a pensar nas pessoas que fizeram mal. Faça o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler. Diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Com esse, nem ainda comais. Não fui eu que escrevi este versículo. Foi São Paulo. Está escrito na Bíblia para todas as pessoas que quiserem ler. Vamos abrir em Isaías capítulo 41. Vamos ler um versículo que o próprio profeta Isaías escreveu. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41. Página 711. E versículo 11. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Capítulo 43, um bocadinho à frente, e versículo 2. Para aqueles irmãos que foram aborrecidos, que foram magoados, Deus está a falar para si agora. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E ainda para estes irmãos em Cristo, e para nós todos, para a igreja, para todos quantos me vão ouvir, estão a ouvir, Jeremias capítulo 1 e versículo 8, um bocadinho à frente, só umas páginas à frente. Jeremias 1, versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas, não fiques lá com medo de ninguém, não fiques agarrado a ninguém. Vai em frente com Jesus, serve onde Jesus quer que tu sirvas, busca Jesus Cristo, busca a palavra de Deus, estuda a Bíblia, faz-te um servo forte, valoroso, uma serva de Deus ousada, serve ao Senhor, pratica a palavra de Deus e nada te vai faltar. Não temas com aqueles que te magoaram. Eles não são nada. A Bíblia diz que eles se contenderem contigo, eles vão perecer. Não temas as maldições, não temas os maus olhares, não temas as calúnias, não temas nada. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não fiques prisioneiro dos homens. Pergunta final. Quantos foram os que Deus e Jesus Cristo perdoou sem se terem arrependido? Eu torno a perguntar. Quantos foram os que Jesus Cristo perdoou e Deus sem se terem arrependido? Diga-me lá, presbítera Catarina. Não perdoou aqueles que não se arrependeram? Certeza? Certeza. Quantas pessoas é que Deus e Jesus Cristo perdoou sem se arrependerem? Eu não conheço nenhuma. Pode ser que exista algumas, eu não conheço nenhuma. Realmente Deus perdoa os nossos pecados. É a única vez que Deus nos ouve ainda em pecado é quando nós vamos confessar pela primeira vez o nosso pecado.
nunca conhecemos Jesus, nunca entregamos a vida a Jesus Cristo, não percebemos nada do reino de Deus e nós estamos em pecado diante de Deus e vamos dizer: Deus, em nome de Jesus Cristo, eu venho diante de Ti e peço que perdoes os meus pecados. Estamos em pecado ainda e Deus ouve o nosso pecado. E pode perdoar-nos logo a seguir, mas nós temos que confessar os nossos pecados. De outra maneira, não há ninguém que tenha pecado contra Deus ou com Jesus Cristo que Jesus tinha perdoado. Que eu conheça, não. Pela Bíblia, não encontrei ainda em lado nenhum. Então, quantos foram os que Deus perdoou sem se ter arrependido? Podemos dizer, nenhum. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. 2:5. Aos irmãos, aqueles que estão magoados, quer sejam crentes, quer não, você tem o direito de ficar magoado. Torna a repetir. Tem o direito de ficar ofendido. Tem o direito até de não perdoar. Se a pessoa não reconheceu a sua maldade e não lhe pedir perdão. Mas não fique amarrado a essa pessoa. Deixe-a. Liberte-se dela. Livre-se dela. Vá para longe dela. Evite ver essa pessoa. Evite estar no sítio onde ela vive. Se puder, evite-a. Ela não é pessoa que vai constituir sua amiga. Ela vai sempre dizer mal de si. Porque ela não está arrependida. Nunca lhe pediu perdão. Vai ser sempre pessoa em uma oposição a si. E quando ela ouvir, você sabe que aquela pessoa está entre dentes a mandar-lhe uma maldição. Porque ela não gosta de si. Cada vez que ela o vê, você vive ao pé daquela pessoa. Cada vez que essa pessoa o vê, ela está sempre a morder em si. Morder é uma força de expressão, é mandar uma maldição. Ela não deseja que nada de bom lhe aconteça. Se você tem uma boa casa, ela vai desejar que a casa arda. Se tem um bom carro, vai dizer que o carro tenha um acidente, que você tenha um acidente. Se você é uma pessoa próspera, ela vai dizer que você perca um emprego. Se você tem uns filhos felizes e uma família feliz, ela vai dizer, vai fazer tudo para que os seus filhos, até vai difamá-los. Inventar calúnias para que você pense que os seus filhos não estão a portar bem. Ela nunca vai estar connosco. Quando nós estamos magoados com uma pessoa dessas, nós temos que nos afastar dela, deixar de a ver, deixar de estar ao pé dela. Eu acredito que Jesus Cristo, depois de sair da cruz, não foi procurar aqueles que o mataram, nem que o crucificaram, para os perdoar. Eu não acredito que Jesus Cristo tenha ido ter com eles, para os perdoar. Nem com os discípulos ele fez isso, quanto mais com os seus acusadores, os malfeitores, aqueles que fizeram mal. Jesus afastou-se deles. Teve 40 dias, não consta, nos 40 dias após a sua ressurreição, que ele tenha tido contato com esse tipo de pessoas. Nós temos que nos afastar dessa gente que nos maltrata, que não gosta de nós, pessoas que são más, que nos ofendem. O arrependimento não tem uma conotação má. Antes, o arrependimento tem uma boa conotação. Quando alguém se arrepende, está a dar sinal de querer mudar para melhor. Não deve ser punido. A Bíblia diz, Tiago 5,16. Se quiserem abrir, podem abrir. Na Bíblia Sagrada, Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Se uma pessoa falhou contra um irmão, contra alguém, reconhece a sua falha e pede desculpa, então ela deve, um magoado, deve perdoar essa pessoa, porque a pessoa reconheceu a sua falha e está-lhe a pedir desculpa. É o que nós fazemos. Senhor Jesus, perdoa-me os meus pecados. Não é o que nós fazemos. Jesus, todos os dias, está sempre com os ouvidos abertos para nós chegarmos junto dele e pedirmos perdão. Deus, Pai, ouve a oração de Jesus Cristo como intercessor entre nós e Ele. Nós vemos, Senhor Jesus, eu quero pedir perdão a Deus. Ser o meu mediador, ser o meu intercessor. Peço, Senhor Jesus, que Deus perdoe os meus pecados. E lá vai Jesus Cristo mais uma vez, diante do Pai, perdoa os pecados, foi por eles que eu verti o meu sangue. Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. Quem confessa o pecado tem direito a estar livre da condenação. O evangelista João Batista pregava:
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O salmista também disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando alguém confessa os seus pecados, Deus vem perdoar. Jesus disse: arrependei-vos. Mateus 4:17. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os cristãos hoje têm que pregar o arrependimento e não podem ficar magoados, agarrados à mágoa. Mateus 10:7. Indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Os magoados vão ficar sempre magoados se não quiserem deixar essa mágoa e ir em frente à procura de novos ideais. Seja corajoso, vai em frente com Jesus Cristo. Não fique agarrado à mágoa. Se não é cristão, confesse os seus pecados a Jesus. Pode fazê-lo agora mesmo. Faça esta oração comigo. Eu vou falar pausadamente. Pai nosso que estás nos céus, me dirijo a ti em nome de Jesus Cristo. E peço agora mesmo que perdoes todos os meus pecados. Eu me arrependo desses pecados e te recebo, Jesus Cristo, como o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Agora você está salvo dos pecados. Foi perdoado por Deus. Procura ouvir todas as mensagens da palavra de Deus. Pode ser da nossa igreja ou da igreja. Estou a falar da nossa. Vai à igreja e viver com vida. No YouTube está lá várias mensagens que falam da palavra de Deus. Ou então até pode mandar um e-mail para mim, abelmarquesbarros@hotmail.com, e pode pôr a sua questão, pode falar comigo. Nós temos todo o gosto em ajudá-lo. Eu quero dizer a todos os irmãos e a todos aqueles que me ouviram que a mágoa não nos leva muito longe, mas é um direito que nos assiste. Mas não vamos ficar agarrados à mágoa. Vamos seguir em frente com Jesus. E mesmo que não seja cristão, você deve ir em frente, procurar alterar essa situação para ser feliz. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar agarrados ao passado, mas temos o direito de ficar magoados. Temos o direito. São coisas demasiado graves que nos fazem e que elas marcam o nosso coração. Assim como Jesus foi pregado na cruz, ficou lá os cravos nas suas mãos. De tal forma que ele teve que os mostrar a um dos seus discípulos. Não foram apagados aqueles cravos. Sinal de sofrimento, sinal de dor. Quando alguém nos maltrata, nós ficamos machucados, ficamos ofendidos. Embora Deus nos restaure, nós também temos que querer mudar. E temos que querer servir a Deus. Amém?